No vídeo anterior, eu introduzi os conceitos de teste estrutural, mostrando como que um programa pode ser abstraído por meio do grafo de fluxo de controle. Agora, precisamos ver como que esse grafo de fluxo de controle vai nos ajudar a gerar casos de teste, ou seja, como que aplicamos os critérios de teste estrutural. Nesse exemplo que temos aqui, vemos o grafo de fluxo de controle de uma das funções do programa Identifier. Precisamos aplicar os critérios de teste estrutural para que possamos, então, projetar nossos casos de teste baseados nesses critérios. Vamos falar de dois tipos de critérios, os baseados em fluxo de controle e os baseados em fluxo de dados. Quando falamos em critérios baseados em fluxo de controle, isso significa que olharemos os elementos do grafo de fluxo de controle e devemos escolher casos de teste que exercitem esses elementos. Os critérios mais populares dessa classe de critérios são o critério todos os nós e o critério todos os arcos. Todos os nós significa que devemos achar casos de teste que façam com que todos os nós do grafo de fluxo de controle sejam executados pelo menos uma vez. Quando conseguirmos isso, temos um conjunto de teste adequado. Por exemplo, executando essa função do Identifier com um string vazio, ou seja, a entrada do nosso programa é o string vazio, a execução passa por esses nós que estão aqui em verde. Então, ele segue esse caminho, do nó 1 para o nó 10 e do nó 10 para o nó 14. Portanto, já executamos 3 nós e já cobrimos esses 3 requisitos de teste, o nó 1, o nó 10 e o nó 14. Adicionando mais um caso de teste, por exemplo, o string A como entrada do nosso programa. Cobrimos mais alguns nós do grafo, que são os nós 2, o nó 9, o nó 11, que não havíamos coberto ainda, o nó 12 e o nó 13. Com mais um caso de teste, a entrada ABC, executamos quase todos os nós da nossa função. Fica faltando apenas o nó 6. Esse nó 6, olhando no código, a gente percebe que ele só vai ser executado se tivermos um caso de teste com um caractere inválido. Então, adicionamos um caso de teste para executar o nó 6. Por exemplo, usando o string A*C. E com isso, obtemos um conjunto de teste que é adequado ao critério todos os nós. Ou seja, conseguimos executar todos os nós do nosso grafo. Chamamos esse tipo de teste também de teste de cobertura de comandos, pois, ao executarmos todos os nós do grafo, estamos executando todos os comandos do nosso programa. Já no critério que chamamos todos os arcos, estamos interessados em cobrir, em executar as arestas do grafo, ou seja, executar todos os desvios que representam o fluxo de execução do nosso programa. Por isso, também chamamos esse tipo de teste de cobertura de ramos, ou cobertura de desvios. Se olharmos para o nosso grafo de fluxo de controle, que temos aqui, vemos que, com o conjunto de teste que havíamos criados, conseguimos executar quase todas as arestas, quase todos os arcos do nosso grafo. Ficaram faltando essas duas arestas, a aresta 11, 14 e a aresta 12, 14. Olhando o código, vemos que essa aresta 12, 14 só é coberta quando um identificador com mais de 6 caracteres é fornecido. Por isso, vamos adicionar esse caso de teste ao nosso conjunto. Agora, com essa entrada que temos aqui, essa nova entrada, cobrimos o arco 12, 14. E, finalmente, precisamos executar a aresta
11, 14, que é a única que está faltando. Mas também analisando o código, vemos que, devido a combinações de condições, não é possível fazer com que a execução passe por esse desvio, passe por essa aresta. Isso é o que chamamos de requisito não executável, pois não existe um dado de teste que possa fazer com que ele seja executado. Assim, então, ignorando os requisitos que são não executáveis, temos esse conjunto de teste que é adequado ao critério todos os arcos, ou seja, ele executa todos os desvios da nossa função. Já os critérios de fluxo de dados, além da estrutura do grafo de fluxo de controle, usam também informações sobre a utilização das variáveis dentro da função. Então, temos que uma definição de variável é o ponto em que a variável recebe um valor, e um uso é o ponto em que esse valor é utilizado. Ou seja, pode ser utilizado para um cálculo qualquer ou para decidir o fluxo de execução do nosso programa. No caso de um cálculo, esse uso ele está associado a um nó do grafo. No caso em que a variável é utilizada para decidir o fluxo de execução, esse uso da variável está associada às arestas do grafo. Aqui eu tomei como exemplo uma das variáveis do nosso programa, a variável validID. Ela é definida, ou seja, ela recebe um valor em todos esses pontos que estão marcados em amarelo. Então, uma atribuição de valor é feita para essa variável nesses 3 pontos. E ela é usada para decidir o fluxo de execução nesses 2 pontos. Ou seja, na aresta 10, 11 e na aresta 10, 14. Identificados os usos e as definições das variáveis, temos como requisitos de teste isso que chamamos de associações, definição e uso, que estão marcados aqui. Então, por exemplo, nós temos a definição da variável no nó 1 e o uso na aresta 10, 14. O que nós temos que fazer? Nós temos que achar um dado de teste para cobrir essa associação que eu marquei aqui. Temos que achar um dado de teste que faça com que a execução passe pelo nó 1 e alcance essa aresta 10, 14 sem que haja uma redefinição dessa variável. Ou seja, nesse caso, eu teria que achar um caso de teste que passasse pelo nó 1 e viesse diretamente para a aresta 10, 14. Porque se eu escolher um outro dado de teste que percorra, por exemplo, um caminho que passe pelo nó 2, essa variável vai estar sendo redefinida e então não serve para cobrir esse requisito de teste que eu marquei aqui. Olhando esse requisito de teste, temos que cobri-lo por esse caminho aqui. Então, eu teria que estabelecer um dado de teste que passasse por esse caminho. Vejam, os critérios de fluxo de dados, eles utilizam conceitos que são mais complexos do que os critérios baseados em fluxo de controle. Por um lado, eles geram casos de teste de melhor qualidade, mas, por outro lado, eles são mais difíceis de utilizar, justamente porque eles apresentam conceitos mais complexos e, com isso, um custo mais alto. Além disso, a gente tem muitos requisitos que são requisitos não executáveis. E, por isso, na prática, a gente raramente utiliza esse tipo de critério. Os critérios que são realmente mais utilizados na prática são os critérios baseados em fluxo de controle e não aqueles utilizados baseados em fluxo de dados. Então, esse é o resuminho do nosso vídeo de hoje. Fica, então,
Para o próximo vídeo, a gente dá uma olhada em como que a gente aplica esses critérios na prática. Ou seja, eu vou falar sobre ferramentas para automatização dos critérios de teste baseados em fluxo de controle.